Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo a professora do curso de Medicina Veterinária e Gestão em Equinocultura, Cláudia Lechonsky. Ela esteve presente nas provas de hipismo das Olimpíadas do Rio e nos conta mais sobre essa experiência. Professora Cláudia, muito obrigado pela presença da senhora. Gostaria que a senhora contasse inicialmente como é que foi o convite, como é que funcionou para a senhora chegar lá e participar das Olimpíadas. Olá, Fernando Olhar, pessoal, obrigado pelo convite, estar com vocês aqui contando um pouquinho. O meu envolvimento com o hipismo já é bem antigo. A primeira vez que eu participei de uma Olimpíada foi em Atlanta, em 96, depois também estive nas Olimpíadas de Hong Kong em 2008, aí sempre trabalhando como tratadora, que é a pessoa que cuida dos animais. Depois, mais recentemente, no biênio 2013 e 2014, eu fui gestora da modalidade concurso completo de equitação na Confederação Brasileira de Hipismo, CBH. Então, a partir disso, a gente sempre tem um certo relacionamento, um contato com as pessoas do meio. Mas o processo para participar como em alguma atividade, em alguma atuação, nos Jogos Olímpicos foi assim, todos tiveram que se inscrever naquela base de voluntários. Todo mundo passou pelo processo de seleção de voluntários. Aí dentro dessa base dos voluntários, aqueles de nós que tinham um contato com algum dos gestores dos Jogos, inseriam um código no sistema. Por exemplo, eu tenho uma parceria com a turma da veterinária ou com a turma da administração esportiva ou da organização, e a partir daí eles foram fazendo os convites para os oficiais técnicos, que foi o meu caso. Se vocês viram na televisão, as camisas amarelas, que nos jogos se chamam de Minions, né? O apelido que jurou foi Minions. Os Minions quase todos eram voluntários, mas alguns também eram do comitê organizador propriamente dito. Os pessoal de camisas azuis, que é o meu caso, quase todos são os oficiais técnicos, que alguns casos são terceirizados também. Aí, então, dentro disso aí, a maior parte desses técnicos coordena equipes de voluntários nos bastidores das várias modalidades esportivas para que aquele evento, aquela competição possa se desenrolar. E também todos gratuitos, todos voluntários, todos a senhora também não recebeu nada. Sim, não existe remuneração. O que a gente recebe foi, como oficiais técnicos, eles recebem ajuda de deslocamento, a viagem, a estada numa das vilas olímpicas ou outros alojamentos e uma ajuda de custo diária para alimentação. Remuneração propriamente dita, não. Os voluntários, inclusive vindos de qualquer estado brasileiro, não recebiam nem o deslocamento e nem o alojamento. Isso é só para sublinhar. Não, recebiam 2 refeições por dia, minto. Café da manhã e almoço. Mas os voluntários realmente mostraram uma dedicação, um amor à camisa muito grande. Inclusive tivemos entre eles vários dos alunos nossos da Uniso. Não muitos, mas alguns, tanto do curso de Medicina Veterinária quanto do curso de Gestão em Equinocultura. E o aprendizado disso? O que a senhora traz para a sala de aula e este aluno da senhora que esteve lá, o que ele traz para a vida dele? A experiência olímpica sempre é única e insubstituível. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, me marcou muito, Atlanta 96, todo o entorno, não só os jogos, mas todo o processo de preparação, de chegar lá, o antes, durante e o depois, ainda hoje, foi a experiência profissional de mais destaque na minha vida. E esses Jogos do Rio agora também, a primeira coisa para os meninos que vêm pela primeira vez, os nossos alunos, com certeza é a sensação de estar inserido num dos maiores eventos do mundo, tanto em termos de envolvimento quanto de público. A estimativa de público televisivo chega a 2 bilhões de pessoas, 500 milhões de pessoas só nos eventos de hipismo. Então, realmente, os olhos do mundo estão voltados para nós e você está inserido ali dentro. Aprendizado para mim e com certeza para todos, a maior coisa é a extrema complexidade da organização. As centenas ou as milhares de pessoas que estão envolvidas. Então é interessante, Fernando, porque é uma mistura de uma grade organizada, mas ao mesmo tempo, no fim, são equipes de pessoas que são acostumadas a trabalhar com coisa desse tipo e elas vão se preparando para qualquer contingência.
Porque no nosso caso do hipismo, no concurso completo, depois se a gente puder olhar algumas das fotos, essa fase do cross do concurso completo, onde o cavalo e o cavaleiro durante 10 minutos galopam em alta velocidade sobre obstáculos naturais, é um dos poucos esportes olímpicos, se não alguns dizem talvez o único, que tem um risco de vida real para cavalo e cavaleiro. Não estou falando isso nem como mérito, nem como demérito, simplesmente é um fato. Então, essa equipe que está por trás disso, para esse evento que dura 5 horas e é transmitido ao vivo no mundo inteiro, a gente tem que se preparar mais ou menos para todas as contingências possíveis. De clima, de acidentes, de público, falta isso, acontece aquilo, tudo tem que estar previsto, mas no dia, obviamente, você não sabe o que vai acontecer. Você se prepara para tudo e qualquer coisa pode acontecer. Sim. Exatamente. Então, como experiência de trabalho, como experiência de organização, de trabalho, de confiança na equipe, é muito legal. E o que eu sempre deixo muito claro para os meus meninos dos 2 cursos, né? Você sabe, a gente já falou disso, o pessoal da veterinária adora todos os bichinhos, o pessoal de gestão em equinocultura adora os cavalos, e às vezes eles dizem, mexer com gente é chato. Só que esse evento é 99% do tempo mexendo com gente. Nessa minha posição como oficial técnico, é uma posição hierárquica exatamente intermediária, onde você tinha os superiores, que seriam os oficiais internacionais, por exemplo, os cabeças mesmo do evento, e o nosso exército de voluntários. Então a gente tem que fazer essas pessoas, ainda mais pela questão do idioma, que sempre é determinante, saber se comunicar em vários idiomas, pela questão cultural, saber fazer essas pessoas trabalhar em harmonia e nada disso pode ser percebido. É exatamente como uma peça de teatro. Você está ali nos bastidores, os astros são os atletas, o que passa na televisão não é nada disso, os 1000 pequenas coisinhas que acontecem, nada disso aparece. E aí que você foi bem sucedido. Então, para mim, para os meninos e para todo mundo, acho que é uma experiência extremamente válida. Hoje, como é que está a qualidade do nosso hipismo que a gente assistiu nas Olimpíadas? Queria que a senhora fizesse uma análise, como é que a senhora avaliou, com relação ao hipismo internacional e aos concorrentes que estiveram no Brasil. Certo. O nosso hipismo com certeza está no caminho certo e está evoluindo sempre. Eu participei na CBH a partir de 2012, 2013, nesses últimos 4 anos de preparativo, foi feito um projeto olímpico muito grande que envolveu a participação de renomados técnicos internacionais. Nas 3 modalidades, nós temos 3 modalidades olímpicas que são adestramento, salto e concurso completo de equitação. E realmente a CBH, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Ministério Brasileiro dos Esportes investiram pesado para trazer treinamento e vivência da melhor qualidade a todas as nossas equipes. Sem alongar demais, porque talvez a gente comece a ficar técnico demais, mas no Brasil, obviamente, a qualidade esportiva nós sempre tivemos. Esse gênio brasileiro de se virar com o que existe, você sabe, em muitos setores da nossa vida, a gente não existe por causa da estrutura, mas apesar da estrutura. Né? Os países europeus, um dinamarquês, um alemão, um inglês, sei lá, eles se inserem numa estrutura pronta e a estrutura carrega eles. A gente tem que se virar nos 30, no famoso jeitinho, apesar das coisas que acontecem desde sempre. Então, os nomes que despontam, seja no esporte, seja nas artes, na cultura, na ciência do Brasil, sempre é pouco, muito mérito daquele indivíduo, daquela pessoa. E agora, em cima disso, então, isso nós sempre tivemos. A qualidade genética dos animais também não falta, dos cavalos de hipismo. Nós temos no Brasil as mesmas linhagens do hipismo internacional. O que é o fator limitante no Brasil, isso não é culpa de ninguém, é massa crítica de volume de campeonato. Onde você se medir de igual para igual com os melhores nomes do mundo. Se esses melhores do mundo todos se concentram na Europa, não há o que a gente possa fazer aqui. Aqui, se você... Ou seja, o cara, para saber se ele realmente está bom, ele não adianta ganhar o tempo todo nas provas nacionais. Isso a gente percebeu em várias modalidades, né? Ele tem que ir para o exterior. Só que para ir para o exterior, no caso do hipismo, ele tem que ir com o cavalo dele. Aí então, a gente do hipismo sempre morre de rir quando as pessoas falam que
tênis é caro, ou golfe é caro, tem que ter aquela bolsa de tacos. Fernando, por causa desse mormo, que é uma zoonose que está agraçando aqui no Brasil, no momento a Europa está fechada para cavalos brasileiros. Não entra. E todos os cavalos brasileiros que foram para a Europa foram via Estados Unidos. Então eles entram num avião, vão para os Estados Unidos, que ainda tem condições de entrada, cumprem um processo de ambientação nos Estados Unidos, quarentena, depois pegam um novo avião para ir para a Europa. Ou seja, o preço vai dobrar mais uma vez nesse custo de viagem. E aí, porque eles tiveram que se preparar na Europa, por causa das competições, como eu falei, agora eles voltaram para o Brasil. Então todos os cavalos dos Olímpicos, dos Jogos, menos um, vieram da Europa, mesmo os brasileiros. Então, põe isso na ponta do lápis. Esse é um limitante muito, muito grande para nós. Então, dentro disso, dentro dessa realidade, tecnicamente, em termos de índice, de personal best, como a gente chama, todos os esportes brasileiros, quer dizer, adestramento e concurso completo, melhoraram em relação aos seus desempenhos anteriores. O salto, nesse momento, ainda é cedo para dizer, porque a competição individual está acontecendo ainda, enquanto a gente fala aqui. O salto já teve medalha por equipe, dessa vez não tivemos medalha por equipe, mas tão mais importante do que isso, Fernando, é o processo de continuidade. Na verdade, o legado olímpico, o pessoal fala muito de legado olímpico, né? BRT e obras e construções de rodovias, o maior legado olímpico vive em nós. Tanto nos atletas como no pessoal de base administrativo, no pessoal de organização, porque a gente viu como é feito lá fora e a gente aprendeu a trilhar o caminho das pedras. Então, a partir disso agora, o que resta para a gente é esperar que as categorias de base do hipismo, de qualquer outra modalidade, se espelhem nisso aí, continuem a trabalhar em cima disso. E que o pessoal que agora foi aluno dos mestres internacionais se torne, por sua vez, formador das novas categorias no esporte. Agora, professora, a gente analisando, através dessa fala da senhora, a gente percebe que a gente vai ter que batalhar muito, vai ter que investir muito. Existe investimento no esporte do hipismo? Existe hoje quem patrocine o hipismo, como ele precisa ser patrocinado para que a gente possa ter campeões e na próxima Olimpíada a gente chegar junto no mesmo padrão? O hipismo, tal como vários outros esportes no mundo inteiro, é um esporte caro por definição. Vamos avaliar então um cavalo. Quanto é que pode chegar um cavalo desse nível que esteve no Brasil hoje? O valor dele? Basicamente eles não existem ou não estão à venda, mas assim, os cavalos de salto, 1 milhão a 5 milhões de euros. Os cavalos de perfil olímpico. Os cavalos de concurso completo, sei lá, talvez comece em 200 mil euros, 100 mil euros, depende um pouco da idade. O legal dessa pergunta é você pensar que não existe, cavalo não é carro 0 km. O melhor carro de Fórmula 1, o melhor Jaguar, o automóvel de passeio de corrida mais caro que você imaginar, ele basicamente nunca vai estar tão bom como no dia que ele saiu de fábrica. Não é verdade? Então é possível você tê-lo 0 bala perfeito. Isso não existe no cavalo. Qualquer um desses cavalos em potro, eu falei agora de um cavalo de 1 milhão, 2 milhões. Um potro desses pode ter custado, ou seja, antes da carreira dele, 10 mil, 50 mil, 100 mil dinheiros, não importa. O diferencial todo é o valor agregado, que é o know-how, que é o conhecimento de pessoas. E isso é importante para os nossos meninos, porque guardado da devida proporção, isso não acontece só com cavalo olímpico. Existe com qualquer tipo de cavalo. E aí os nossos profissionais, tanto os nossos médicos veterinários como gestores de equinocultura, atuam nisso aí. Né? Então, o esporte, o hipismo no Brasil e em outros países, é um esporte que é praticado, assim, é caro. Então, ou o dinheiro sai de fontes oficiais, de um patrocínio misto público e privado, ou sai do bolso dos praticantes. No Brasil, o que a gente tem verificado, mesmo agora, é um misto das duas coisas. Então, o Ministério, a CBH, entraram com muitos fundos, muitos recursos, mas também, eu te diria com certeza que no caso do concurso completo, que é uma modalidade pequena, todos os nossos competidores são amadores que ajudam a bancar a sua participação do próprio bolso. O que eu quero dizer com amadores? A fonte deles de renda não é o cavalo.
Nós temos ali... Se vive do cavalo no mundo? Sim, sim. Mas, de novo, o dono da escuderia de Fórmula 1 geralmente não é o piloto. Para você chegar a ser o piloto, para você ser contratado pelo dono da escuderia, você tem que ter o currículo. E geralmente a pessoa já vem, porque como é que você é contratado piloto de Fórmula 1? Você foi piloto de Fórmula 3, você foi piloto de kart, os teus pais, em algum ponto, alguém teve que investir na sua formação. Então, sim, mas assim, para não dizer que não há exceções. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu conheço, não vou citar o nome aqui, mas muitas pessoas conhecem ele, eu conheço um menino, eu dei aula para ele quando ele tinha uns 14, 15 anos de idade, numa escola lá do Rio de Janeiro. Ele dormia no chão de uma padaria, porque ele vinha de uma situação familiar extremamente instável. Ele tinha não é que ele foi expulso de casa, mas não tinha espaço para ele em casa, a mãe não tinha dinheiro para alimentar ele. Ele dormia no chão da padaria. Aí uma das pessoas do cavalo achou ele começou a ser tratador, começou a montar, e hoje em dia ele é cavaleiro de grande prêmio e vive na Europa. Ele está ali com os melhores. Mas aí soma, como quase sempre, sorte, talento e dedicação individual, e dinheiro tem que vir de algum lugar. Vamos usar ainda o padrão da Fórmula 1. Uhum. O carro da Fórmula 1 ele tem que ser preparado, além de correr bem, Sim. Ele tem que ser adaptado ao piloto. Sim. O cavalo é a mesma coisa? Você tem um jockey. O jockey é o termo correto? Não, seria cavaleiro. É o cavaleiro. Uhum. O cavaleiro, ele é capacitado, habilitado, treinado. Sim. Ele monta num cavalo e o cavalo dá para ele o que ele espera do cavalo. Ou vice-versa, você tem um cavalo excepcional, eu vou lá, sento no cavalo e ele vai fazer as coisas que eu quero. Sim e não. Vou te resumir em uma palavra, começo depois em detalhe, é casamento. Ou, pense, você e seu médico, você e seu advogado. Existem, assim, então nós temos 2 corpos e 2 cérebros. Existem pessoas maravilhosas nesses binômios. Um maravilhoso médico e um paciente muito legal, não quer dizer que eles vão se dar bem junto. O mundo está cheio de homens maravilhosos e mulheres maravilhosas e nem todos têm química para dar um casamento. Em equitação, a gente chama isso de conjunto. Conjunto, a versão perfeita do conjunto, aí dali que vem o mito do centauro, é o corpo do cavalo e o cérebro da pessoa. E ninguém mais, eles entre si ali na hora não sabem onde começa um e onde termina o outro. Isso é possível, mas não é... de saída não é toda a combinação que vai dar certo, só na prática que você vai saber. Por isso que você tem alguns cavalos que mudam de cavaleiro, que mudam isso aí. Não... E além disso são meses e anos e anos e anos de entrosamento. Além disso, você tem cavalos mais complicados e cavalos mais fáceis. Tem cavaleiros de um cavalo só, um cavaleiro que teve um grande cavalo na carreira, depois não produziu mais nenhum, porque a margem dele de acerto para isso é extremamente pequena, e tem cavaleiros, que são os mais talentosos, que pegam qualquer cavalo e fazem saltar. Então, sim, existe, mas não é automático. Tipo, eu acho que as equipes, e você foi feliz nisso aí, porque as equipes de mecânicos e etc. de Fórmula 1 calibram o carro, mas ninguém calibra o cavalo para o cavaleiro, senão ele mesmo. Não tem como. Você tem a equipe de sustento e apoio, veterinários, ferradores, mas o feeling não é no computador. É o cavaleiro, enfim, é ele que sabe domar, ele que sabe ter os toques ali, o jeito de levar o cavalo. E o cavalo tem que gostar dele também. A química é recíproca, são 2 seres vivos. Por isso a gente que é do ramo ri muito quando as pessoas falam no Face, tá cheio, equitação não é esporte, o cavaleiro faz tudo. Tá ali o meu, sente, tá, vai lá, qualquer um de vocês vem na Universidade do Cavalo, pode montar em cima, vocês vão ver que não é bem sai isso. Do lugar. Ou pior, ou ele faz mais do que você queria, que é mais perigoso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a professora Cláudia Lechonsky, ela que é professora do curso de Gestão em Equinocultura e também professora do curso de Medicina Veterinária da Uniso, falando de outros assuntos interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, vamos continuar conversando com a professora Cláudia Lechonsky, do curso de Medicina Veterinária e Gestão em Equinocultura. Você que nos acompanha pela TV, está vendo que a professora Cláudia trocou de roupa. É que a gente está gravando esse programa em 2 momentos diferentes e a pauta era muito extensa e a gente não conseguiu gravar num momento só. A professora Cláudia vai aparecer nesse programa com um uniforme que ela utilizou nas Olimpíadas. Nesse bloco, nós vamos conversar sobre ecoterapia. É o uso dos animais junto com o tratamento para os humanos, ou no tratamento de humanos. É isso mesmo, professora Cláudia? A ecoterapia é quando você coloca o cavalo para facilitar e ajudar no tratamento das pessoas? Isso, Fernando. Então, a ecoterapia é uma das terapias mediadas por animais, ou onde o animal, no caso o cavalo, é agente ativo do processo terapêutico. Eu falo no caso o cavalo porque existem outras terapias com golfinhos, a gente vê com certa frequência aquela terapia com animais de estimação, cães e gatos que visitam hospitais, existe uma série de coisas desse tipo. A ecoterapia se tornou muito popular nos últimos anos e tem uma resposta muito positiva do público, da comunidade, porque ela consegue aliar benefícios físicos e benefícios emocionais. Então, o setting, já deixando bem claro também, pessoal, que não é exatamente a minha área primeira. Eu não atuo em ecoterapia, mas a gente acompanha, dá consultoria em centros de ecoterapia, volta e meia dá cursos para o pessoal de ecoterapia nessa parte de cavalo. Eu já dei vários cursos na ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia em Brasília, que é o órgão máximo dessa modalidade, então o nosso conhecimento vem disso um pouquinho. Agora, com relação, por exemplo, à idade do animal, né? De que maneira exige muito desse cavalo que participa da ecoterapia? É o cavalo mais velho, que de repente ele já teve uma vida útil maravilhosa, quer seja para equestre, para pista, para competições, ou eventualmente cavalos que trabalharam para a polícia militar, em patrulhamento, e aí depois eles vão para essa atividade? Ou o animal já deve ser preparado desde que nasce para esse tipo de coisa? Fernando, depende um pouquinho, não tem uma resposta simples para isso. Aí dos vários fatores, de um lado os pacientes, do outro lado os terapeutas, porque a ecoterapia, do lado humano, além do cavalo, participa fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, TO e o equitador, que é a parte do cara encarregado do cavalo. E da personalidade do cavalo também e do tipo de paciente. Então, vejamos, o cenário ideal do cavalo de ecoterapia seria um cavalo domado, iniciado, bem condicionado como cavalo de equitação mesmo, e aí com um temperamento ideal para esse tipo de atividade. Tipicamente não é um cavalo muito explosivo, muito temperamental, porque o cavalo de ecoterapia se locomove basicamente a passo. Ele não é muito exigido nas andaduras mais rápidas. Mas aí a gente vê um erro frequente. Se você fosse me perguntar o que seria a situação problemática que eu vejo com mais frequência em alguns centros de ecoterapia, não em todos, em alguns, que as pessoas encarregadas do centro de ecoterapia, os outros profissionais acham que eu sou psicólogo, eu sou TO, eu estou nessa minha área terapêutica, eu não preciso entender de cavalo. Então, a parte do cavalo eles delegam inteiramente para esse profissional que é o equitador, que é o terapeuta encarregado do cavalo. Mas todo mundo precisa entender um pouco do cavalo para se envolver com a ecoterapia, porque o cavalo não é uma máquina que reproduz, que se locomove daquela determinada maneira. Muitos terapeutas parecem que estão interessados no cavalo só pela parte mecânica. Então você vai em quase todo lugar que fala sobre ecoterapia, você vai ver que o cavalo reproduz de maneira tridimensional a ambulação do ser humano. Então aquelas pessoas que têm limitação do movimento, assim eles se acostumam neurofisiologicamente ao padrão de movimento e isso experimentam melhora. Lógico que tudo isso é verdade, mas isso você poderia conseguir com um aparelho mecânico, você não precisaria de um animal para isso.
Então, a grande sacada do cavalo é que, por ele ser uma criatura viva, ele ter ciência, ele ter envolvimento emocional com as pessoas em torno dele e ter essa reciprocidade de sentimento, tal como se fosse só para todo mundo se localizar, como por que as pessoas têm um cão de estimação? Por que não tem um robozinho? Por que não tem uma maquininha? Por que não tem um bichinho de pelúcia? Porque é um ser vivo que responde aos seus sentimentos da mesma maneira. Então, tudo isso agora foi para explicar a sua resposta. Nem sempre o cavalo velho, aposentado, é o mais indicado para a ecoterapia. Alguns podem servir, nem todos. Por quê? É fácil entender. O treinamento todo do cavalo de esporte é para ele ser o mais sensível possível. Responder ao menor toque, aos comandos mais sutis. Agora você vê nas Olimpíadas, por exemplo, a prova de adestramento, a gente não vê exatamente o comando que o cavaleiro dá para o cavalo dar aquela resposta. Essa é a essência da coisa, a sutileza do comando. Ao passo que em alguns pacientes de ecoterapia, se não a maioria deles, não tem todo esse controle de coordenação motora. Então o cavalo precisa passar por uma dessensibilização. Por exemplo, um paciente com paralisia cerebral pode ter determinada dificuldade de coordenar os movimentos, ele vai ter movimentos involuntários de pernas, ele vai ter espasmos musculares, e isso vai dar um nozinho na cabeça do cavalo. Imagina um cavalo que durante 15 anos foi ensinado uma coisa, agora ele tem que reaprender todo o inverso. Então, mas esses cavalos velhos se adaptam? Isso adaptam, alguns. Então não quer dizer que não adianta querer sair por aí achando pega o cavalo velho e querer colocar um paciente com uma deficiência, às vezes séria e grave, e para começar a andar em círculo que você pode gerar algum problema. O que a gente notou em alguns lugares, isso já faz alguns anos, e de novo não estou generalizando, mas houve no boom, na modinha da ecoterapia, alguns lugares pegaram um redondel, um piquetinho mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, pegaram um cavalo de 20 anos amarrado no cabresto e botaram uma plaquinha de ecoterapia. E aí qualquer cavalo velho, o raciocínio qualquer, ou qualquer cavalo velho serve porque ele só vai andar a passo mesmo para tamanco e alguém segura pelo cabresto, ele não precisa saber nada, muito errado. Então, eu acho assim, uma ecoterapia de qualidade passa pela qualidade de vida do cavalo e, por conseguinte, pela experiência de relacionamento que ele consegue te proporcionar. Todas as boas ecoterapias, e temos muitas aqui, temos várias aqui em Sorocaba e região mesmo, eles respeitam o cavalo como criatura viva e fomentam no paciente e no entorno do paciente esse respeito e relacionamento para a criatura viva. E muito, acho que quase todos os envolvidos com ecoterapia relatam isso, que parte da melhora do paciente, a questão da autoestima e do respeito e do controle, vem dele se ver responsável por ir comandando uma criatura viva daquele tamanho. Aquela pessoa que às vezes nunca teve muita autonomia, de repente se vê encarregada de um animal tão grande e poderoso. Então essa mitologia do cavalo, esse arquétipo do cavalo que fascina todos nós, vai bater nesse paciente também. Eu acho que essa é a grande sacada da ecoterapia, que às vezes alguns profissionais da área não atentam muito para esse fato e acabam caindo numa abordagem muito mecanicista. Não sei se isso faz sentido. Ótimo, então, com certeza. Agora nós estamos falando bastante do cavalo, e se a gente usar o outro animal, mula e burro, para esse tipo de atividade, funciona bem? A mula ela pode ser adequada também? O burro também pode ser adequado? Fernando, nunca vi. Não é muito comum. Eu tenho uma experiência pessoal com mula. Nós temos lá em casa uma mula bastante conhecida, a única marota, a única mula de hipismo do Brasil, que é parte de um projetinho nosso. E essa mula vai para provas de salto, vai para eventos. E o que eu noto? Ela tem uma sensibilidade muito grande com crianças. Ela é mais tolerante, porque o muar, o que acontece com o muar? Ele pega do lado de jumento um instinto de preservação muito mais aguçado que o cavalo. Os cavalos, a arma natural deles é a fuga, a velocidade. Eles, como criaturas de estepe muito velozes, eles são muito eficientes nisso. Ou seja, eles não precisam ser agressivos, porque a arma deles, fugir a toda a velocidade em linha reta, funciona muito bem no habitat deles. Os jumentos vêm primeiro, eles não são tão velozes, segundo, eles tipicamente vêm de áreas mais montanhosas, onde a fuga em linha reta acaba não sendo tão eficiente. Então, o jumento tem um instinto de preservação mais aguçado e, em decorrência, um instinto de ataque
de agressividade um pouco mais aguçado também. Então, a mula que empaca e a mula que dá coice vem dessa herança do jumento, né? Então, isso sempre é um pouquinho mais delicado. Agora, a minha experiência com muar é que eu acredito que até poderia servir, porque elas, especialmente as mulas fêmeas, elas conseguem canalizar esse instinto de proteção para os indefesos muito rapidamente. Eu vejo nessa nossa mula que ela é muito mais tolerante com criancinhas do que ela seria com adultos. Mas, o que acontece? Talvez explique. O Brasil não tem um contexto histórico de domar mulas, ou treinar mulas, para outra função que não seja transporte e carga, andar, marchar em linha reta. Isso eu vejo na nossa mulinha. A resposta comum das pessoas é: nossa, eu não sabia que mula sabia fazer isso, que mula saltava, que mula... Por quê? Porque elas não são domadas. Imagine você, para quem não é do cavalo, imagine uma bicicleta, um carro, uma moto que só anda em linha reta. Que não foi, o guidão não foi calibrado para fazer curvas. Historicamente, lógico que você entendeu que é só uma analogia, mas é o que as nossas mulas foram. Elas foram domadas só para andar em linha reta na estrada, porque a função delas, como todos nós sorocabanos sabemos, é sair do Rio Grande do Sul e bater em Minas. É muita linha reta. Eu passo que todo animal de pista, ele tem que ser domado a andar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, de alterações de direção e de velocidade, que historicamente os nossos domadores de mula não têm muito esse hábito. Então, talvez por isso, mas seria um desafio interessante, mas eu acho que mula de ecoterapia, não sei se existe no mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Niso Comunidade. Recentemente, as mídias foram tomadas por casos de animais selvagens sacrificados por atacarem pessoas. Nesse bloco, vamos continuar conversando com a professora Cláudia Lechonsky sobre essa situação. Vamos assistir um vídeo onde um garoto ele acaba caindo na jaula de um gorila. Acompanhe. Mommy's right here. Everybody back up. I think he's trying to take. Okay. Mommy loves you. I'm right here. My son fell in you. No, he's playing with it. He's playing. He's playing there. No, no. Please protect him. Isaiah, be calm. Be calm. Professora Cláudia, nós tivemos esse caso, tivemos um outro ainda que a gente vai ilustrar durante a nossa conversa, de um menino que foi pego por um jacaré dentro de um resort da Disney. A culpa é do bicho que pegou, que caiu, no caso do gorila especificamente. Num primeiro momento, não aparentava para quem assistia aquele filme que o gorila ia atacar o menino, porém foi sacrificado. A senhora achou a atitude correta? Ou espera para ver o que vai acontecer? Todos esses casos são muito polêmicos e aqui eu tenho que falar muito mais de opinião pessoal minha e eu entendo também, respeito que diversos especialistas ou diversas pessoas que se preocupam com isso podem ter opiniões muito diversas. A ética e moral com animais versus pessoas é complicada por causa simples. Primeira coisa, por causa da quantidade de pessoas que existe e da repercussão na mídia. Nesse caso do gorila, não importa o que as autoridades fizessem, o que os tomadores de decisão fizessem, alguém não iria gostar. Em primeiro lugar, não há como ter certeza de que aquele gorila realmente iria matar a criança. Muitas pessoas falavam que ele estava interagindo para tentar salvá-lo.
Mas a gente sabe que os machos da espécie são extremamente agressivos e há casos que eles matam pessoas, matam outros filhotes de gorila. Então, não tem como saber o que se passa na cabeça desse animal. Não é um romance, não é o filme do Tarzan. Não, não é o filme do Tarzan. Alguns de nós vão lembrar também perfeitamente de interações no tempo que havia isso no circo, tigres e leões e seus domadores, e aquilo funcionou durante 20 anos. Até e de repente o tigre favorito atacou, alejou, se não me engano, em casos até matou o domador que tinha criado ele desde filhotinho. Então, os animais não são como as pessoas e a gente tem que lembrar também que a força física deles é muito grande. Um tigre desse, vamos supor, se ele realmente se vê como uma pessoa, ou se ele vê o outro como um tigre, aquela patada que ele deu, para um outro tigre não faria nada, mas uma pessoa fisicamente ainda é muito mais frágil do que um animal desse. Então, no caso do gorila com a criança, a mesma coisa. Eles foram pela opção de maior segurança. Porque assim, foi argumentado, mas por que não deram um sedativo extremamente forte? Porque o sedativo, aí já falando com mais certeza do ponto de vista veterinário, num animal já excitado, a gente não sabe como ele vai funcionar e quanto tempo ele vai demorar para atuar. Não é como nos desenhos animados, onde bum, cai. Ele tem minutos, ele pode ter espasmos, pode não funcionar, pode ficar mais violento. E aí, essa alteração de comportamento resultante da tentativa de sedação poderia até apresentar um risco ainda maior para a criança, né? Então, foi muito comentado também, no fim, que os mais culpados foram os pais da criança que deixaram ele naquela situação, mas eu acho que é um acidente que acontece. E no caso do jacaré, também é um acidente que acontece? A área estava demarcada, existia um placa de identificação, porém o pai chegou na beira do lago, lá do resort, e aí o crocodilo veio atacar. Tá, eu vou me permitir apresentar isso aí de outra maneira. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos se envolvem em acidentes. Adultos morrem, crianças morrem. É definição nossa, de nossa sociedade, que as crianças são responsabilidade dos pais. Vamos pensar em crianças que os pais abandonam, deixam no carro. Todo ano morrem várias dezenas, no Brasil não muito, nos Estados Unidos é mais comum. Obviamente nenhum pai fez isso de propósito. Ele estava com a cabeça estressada, saiu da rotina dele, trancou a criancinha no carro, estava quente. Se a gente voltar 1.200, 300 anos no tempo, 100, 200, 300 anos no tempo no Brasil, se fosse possível fazer isso, eu te diria que muitas criancinhas de colonos, de índios, morreram comidos por jacaré, levados embora por anças, levados por bugio, morreram em incêndios, favelas. Quantas crianças morrem por ano em favelas por causa de incêndios? Quantas crianças são extremamente feridas em acidente doméstico de água fervente, de choque, de N coisas resultantes de desleixo dos pais? O problema dos animais é que quando tem um animal, de repente o animal é culpado. Eu, com toda licença, talvez esteja falando coisa errada, mas eu acho que esse jacaré é tão culpado quanto o chuveiro que deu choque, quanto a panela de água fervente. Aquilo, um jacaré, muito mais do que um gorila, ele tem um cérebro extremamente simples. É que nem um sapinho, que nem uma mosquinha, inseto pegar. Tá, chegou perto, foi lá e catou. Para ele não importava se era uma criança, se era o jacaré, com certeza. Pedaço de frango, não importava. Então, agora, obviamente que nenhum desses pais fez isso de propósito. Eu acho assim, acidentes acontecem. O ser humano não é perfeito. Agora, não se trata de culpabilidade, nesse caso. Agora, no caso da Juma, da onça lá do exército que virou virou mascote das Olimpíadas naquele momento, quando a tocha passou por lá. Aí foi erro, equívoco ou foi acidente de novo, porque a onça que recebeu o tiro? Os batalhões da selva têm longa tradição, você sabe disso, de terem felinos selvagens como animais de estimação. Que talvez seja questionável, mas é um hábito que vem de quando a gente ainda achava bacana. Todos nós, você e eu, quando a gente era criança, achava bacana ter felinos no circo e não pensava nisso. Então, o mesmo condicionamento cultural
que criou esses felinos de batalhões da selva. Ali eu acho que se leu mal os sinais de agressividade daquele animal. Porque ele estava, e também não me lembro agora direito qual que era a idade, mas eu acho que era jovem, e esses animais mudam muito a personalidade à medida que envelhecem. Todos os felídeos e canídeos têm comportamento de filhote, brincalhão, e depois da puberdade, depois de uma idade, eles ficam mais territoriais, ficam mais agressivos. E a gente, como público, uma coisa que eu gostaria também de falar para as pessoas, que a gente não pode julgar, porque tudo tem 3 versões, né, Fernando? Você sabe disso. Tem o meu, o seu, o que realmente aconteceu. O meu e o seu, e o que realmente aconteceu. Que é verdade, porque a nossa ótica sempre é parcial. O nosso ponto de vista sempre é deformado, porque eu não andei nos teus sapatos. Eu tenho o meu ponto de vista, não tenho o seu. E a gente não sabe se essa onça vinha com um histórico já de agressividade, se ela é mais agressiva que as outras. A gente não sabe o que aconteceu naquele momento ali, se tinha muitas pessoas provocando, se alguma coisa... Ponto de estresse. Aquele povo, porque o povo vai mesmo. É que nem aquela outra história do menino que perdeu o braço. No zoológico. Quantas... Ficou provocando a onça ali na jaula até a hora que... Talvez ali naquele momento aquele público todo em volta estava provocando ela, e aí o exército, para não jogar a culpa no público, puxou para si. Não tem como saber. Não tem como saber, sabe? E foi um momento... Eu, pessoalmente, eu acho que aí sim talvez podia ter sido feito alguma outra coisa de sedação. Talvez vários desses animais pudessem simplesmente desaparecer do olho público, porque aquela onça que fez aquilo, se ela tivesse simplesmente sumido de vista e sido colocada depois num outro batalhão, numa guarnição lá distante da selva, ninguém ia saber que era ela. Muda de nome e acabou. Não precisaria, talvez, o animal ter sido sacrificado. Ou se um soldado agiu no instinto, sabe? Eu acho assim, erros humanos acontecem o tempo todo. Isso não é para justificar, mas o nosso próprio envolvimento com esses animais silvestres talvez tenha que ser um pouco reavaliado. Aí vem a questão também, até que ponto eu posso ter um animal dessa natureza, um animal silvestre, como animal doméstico? Ter um chimpanzé em casa. No Brasil acho que não é tão comum, mas no exterior às vezes se trata o chimpanzé como um bebê, põe fralda, dá mamadeira, tá? E ele vai crescendo, ele vai ficar um chimpanzé adulto. Em resumo, não pode. Não pode? Não pode, porque primeiro, no Brasil, por legislação da fauna nativa não é proibido. Tá. A fauna exótica também eu tenho a impressão que é extremamente regulamentada. Difícil de você ter um animal dessa não deve ter e tal. A antropomorfização, que é isso que você falou, a gente também já falou disso, essa tendência das pessoas cada vez mais de verem os animais como sucedâneos de relacionamentos pessoais, ela é um fenômeno psicológico chamado de projeção, onde as pessoas projetam nos animais aquilo que elas gostariam que acontecesse, que fosse, que não tem necessariamente correspondência na vida interna, na própria percepção que o animal tem de si. Por exemplo, se a gente for um exemplo bem diferente, por que é tão mais difícil domesticar uma zebra ou treinar uma zebra para cavalo montado, para ser animal de montaria, do que um cavalo doméstico? Ainda que ela deve ter provavelmente 99% do genoma igual ao do cavalo, a aparência, o comportamento, tudo muito similar do cavalo, ou se não pelo menos do jumento. Cães e lobos, mesma coisa. Por quê? Porque todas as grandes espécies de animais domesticados, eles têm mais ou menos de 5 a 10 mil anos, dependendo da espécie, de seleção imposta pelo ser humano. No sentido de que só sobrevivem, só são utilizados para reprodução aqueles indivíduos que melhor se adaptam a serem escravizados pelo ser humano. Eu uso aqui escravizados forte, hein? De propósito, para nos darmos conta de que a diferença maior entre o animal doméstico e o animal silvestre é que o doméstico abriu mão do livre-arbítrio. O animal doméstico não tem livre-arbítrio, isso não tem nada a ver com amor. Você pode amar o seu cãozinho, mas ainda assim você tirou dele o livre-arbítrio dele. A partir do momento que você decide quando ele vai passear, o que ele vai comer, o que ele vai beber, ele tem que ir no veterinário, ele faz um monte de coisas que ele não faria, ou os horários dele dependem de você.
E todos os animais domésticos são assim. Tanto que de todas as centenas de espécies de mamíferos superiores que existem, apenas umas 10 ou 12 realmente se sujeitaram à domesticação. Como é que a gente nota isso? Um monte de espécies silvestres não reproduzem em cativeiro. Veja a história dos pandas, o trabalho que eles dão para reproduzir. Imita as onças, não reproduzem em cativeiro, não. Ou seja, se você fosse tentar voltar 10 mil anos no tempo, talvez alguém tentou domesticá-los e eles se extinguiram. Certo? Então, os animais domésticos todos têm em comum que apenas os indivíduos lá atrás que têm maior afinidade com o ser humano, que não atacam o ser humano, que aceitam o treinamento ou subjugação ou intimidação, a superioridade hierárquica do ser humano se reproduziram. Isso ao longo de 5, 10 mil anos dá centenas de gerações de animais. Ou seja, os agressivos, os alfa, os dominantes, foram todos eliminados do pool genético nas espécies domésticas, que jamais aconteceu com os animais silvestres, onde, pelo contrário, os alfa, os dominantes, os agressivos, os seguros de si, os líderes, são os que mais reproduzem. Aí você tem, porque uma zebrinha pode ser uma fera mortal, te matar num coice, uma coisa que não passa pela cabeça de um cavalo. E os lobos idem e tantas espécies idem. Então, um chimpanzé está longe de ser um animal doméstico. Um chimpanzé é um animal, é uma criatura de extremamente inteligência que nunca teve um processo de seleção para se ser subjugado pelo ser humano, para ser inferior à vontade do ser humano. Então, aquele filme Planeta dos Macacos tem muito a ver nisso. Quer dizer que vai usando ele ali como tentar domesticar, tentar deixar em casa, uma hora ele se revolta, ou ele sai. Foi o que a senhora falou, até pelo que eu entendi, não sei se quem está nos acompanhando entendeu da mesma forma. Quando ele chega na fase adulta, em vez dele estar mais tranquilo, porque ele já passou toda uma outra fase tentando ser domesticado, na fase adulta ele fica mais agressivo ainda. Claro. Os machos mamíferos em geral, veja, uma espécie, qual que é o grande motivador de todo mundo? Sobreviver. Para nós, individualmente, isso significa viver pelo maior tempo possível, esse é o nosso instinto de sobrevivência, mas em termos de perpetuar a espécie, isso significa passar os nossos genes para a geração seguinte. É muito recente, inclusive no ser humano, que todos os machos da espécie têm uma chance de reproduzir. Até pouquíssima, tem uns pesquisadores meio radicais que falam que a espécie humana está passando por um processo de empobrecimento, de desseleção genética, a partir do momento que agora uma percentagem muito maior de homens tem filhos do que antigamente. Antigamente só, não sei quanto isso seria em termos de séculos, milênios, mas tipicamente, faz muito sentido para mim, só os líderes dos bandos de homens ou de humanoides tinham direito à reprodução. Que é o que se vê hoje em dia nas manadas de leões, de cavalos, de elefantes. Sempre o líder fica com a reprodução que é poligâmica, enquanto os perdedores ficam a ver navios, que é uma maneira de assegurar, em termos de espécie, que os melhores genes passem à espécie seguinte. A geração seguinte. Isso em termos dos machos das espécies, não quero ficar falando aqui dos homens, mas todo mundo já entendeu. Significa que quanto mais agressivo, melhor. Né? As fêmeas é muito diferente, porque as fêmeas são agregadoras. As fêmeas têm a missão de cuidar dos filhotinhos e elas têm uma paridade entre elas. Mas os machos sempre têm que ser agressivos e eliminar os rivais, se eles querem ter uma chance de eliminar os outros e passar à geração seguinte. Então, por isso que cavalos, os machos, são geralmente castrados. Porque se eles não forem castrados, os hormônios sexuais fazem com que eles sejam parceiros não tão adequados ou muito mais difíceis de se lidar. À medida que eles não têm muito esse conceito de igualdade, você e eu somos brothers. Então, aí a biologia explica para nós várias outras coisas interessantes também. Muito bem, professora Cláudia, é um prazer muito grande conversar com a senhora contribui bastante com o nosso programa.
mas eu agradeço a sua participação hoje, mas gostaria que a senhora deixasse um e-mail de contato, um Facebook, para quem nos acompanha, quer trocar uma ideia com a senhora, quer saber um pouco sobre medicina veterinária, sobre gestão e cuidinocultura, de repente convidá-la para uma palestra, ou quer ser aluno da senhora, como é que faz? Como é que vai para conversar com a senhora? O e-mail é Lechonsky, talvez depois apareça na tela, né? Pode ser por Hotmail, @hotmail.com. Eu tenho um perfil no Facebook que é Cláudia S. Lechonsky, Leshonski. E estamos à disposição a partir da Uniso também. Com certeza, se vocês mandarem um recadinho aqui para o professor no Uniso Comunidade, que sempre nos recebe tão bem, de maneira tão encolhedora, com suas perguntas instigantes, ele vai ter muito prazer em entrar em contato com a gente também. Isso também vale para sugerir temas, né? E bate-papos futuros, estamos à disposição. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, entre em contato pelo nosso Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. Você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade ou pelo site da Uniso. Você entra lá, tem uma aba já escrito o nome do nosso programa, é só você seguir. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!